de Educação. Está em tramitação aqui na LESP um projeto de lei que prevê a concessão de um voucher em escolas privadas para alunos que não conseguirem vagas em instituições próximas às suas casas na rede pública de ensino. E a proposta é de autoria da deputada Janaína Pascoal, que está aqui nos nossos estúdios. Deputada, bem-vinda novamente aqui aos estúdios da TV LESP. Eu que agradeço a honra de poder participar, o espaço precioso. Eu considero esse projeto muito importante porque ele é um projeto que vai no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso? Existem parlamentares e formadores de opinião que têm verdadeira ojeriza ao sistema de voucher, porque acham que é um desmerecer da escola pública, algo como uma privatização. E existem parlamentares que defendem o voucher de maneira universal, como substituição à escola pública. Este meu projeto não vai para esses extremos. Tá? Por que eu decidi apresentar esse projeto? Porque eu percebi que muitas famílias residem em áreas onde não há escolas públicas e naquelas áreas, vamos dizer assim, não há crianças e adolescentes em número suficiente a justificar o investimento de construir uma escola pública. Então, muitas vezes, a criança anda a distâncias muito elevadas, passando por terrenos baldios, áreas muito ermas, correndo risco de estupro, de atropelamento. Em outros casos, você tem até o transporte, mas a criança fica 2 horas no transporte. Então, o que eu pensei? Se você tem um grupo de crianças ou adolescentes num bairro, por exemplo, em que não há uma escola pública perto, mas tem alguma escola particular, por que não, né, matricular essas crianças nessa escola particular e o Estado concede um voucher? Vai trazer mais segurança para essas crianças, menos tempo no deslocamento, o acesso à educação e é mais econômico para o Estado. Porque, às vezes, constrói uma escola, né, com todo o investimento na construção, na contratação de pessoal, e não tem público suficiente, entendeu? Então, é um projeto que, no lugar de dar gasto, ele vai economizar recursos. E me parece, dentro da fala da senhora, justamente tentar equalizar essa questão no agora, né? Porque para você construir uma escola, você demanda tempo, você demanda várias questões. E para tentar resolver o mais rápido possível esse gap, isso? Sim, e o investimento vai ser menor do que aquele que precisará ser feito para a construção de outros equipamentos. Então, é um projeto que preserva as escolas públicas, entendeu? Mas dá acesso à educação e a segurança e qualidade de vida para aquelas crianças. Porque é desumano uma criança ficar 2 horas para ir para a escola, para voltar da escola, isso quando tem o transporte, né, fornecido pelo poder público. Que não raras vezes as crianças se aventuram no mau sentido para poder chegar e voltar da escola. E a gente sempre fala do trâmite, né, que o projeto está na casa. Ela já passou pela CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e seguiu para a Comissão de Educação e Cultura. Depois disso, claro, segue para a CFOP. Em que momento nós estamos dele aqui na casa? E como tem sido justamente essa conversa com os outros parlamentares que têm essa visão que a senhora nos apresentou no início? Então, eu tenho tentado sensibilizar os meus colegas que não é um projeto contra a escola pública, nem um projeto de privatização, também não é um projeto que favoreça, vamos dizer assim, instituições de fachada, né? Porque infelizmente muitas vezes existem fraudes, né? Se levantam instituições de ensino de fachada para pegar esses vouchers. Esse projeto não favorece essas práticas porque ele parte do pressuposto de que os vouchers serão fornecidos para instituições que já estão estabelecidas naquelas localidades. É para uma situação emergencial propriamente. Ele foi aprovado na CCJ bem recentemente, até onde eu sei, estava rumo à Comissão de Saúde, mas estou te falando de memória, tá? Então, mas ele foi aprovado na CCJ. Comissão de Educação, no caso, Educação e Cultura. Ele vai seguir para a Comissão de
É isso, sai da CCJ e depois vai para a Comissão de Educação. Sim, isso. O que eu digo é o seguinte, teve recentemente a aprovação... Dia 11, foi agora no comecinho na CCJ, e agora ele segue os trâmites. Eu imagino que tem alguma resistência na Comissão de Educação, porque tem alguns colegas que, quando leem a palavra voucher ou vale, interpretam como privatização, mas não é nada disso. É justo por isso que é importante a palavra sempre dos deputados e das deputadas, e aqui é um espaço para justamente vocês estarem aqui e conversarem com a população. A gente tem aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma lei, mas que fala de vouchers para creche, que é uma outra realidade, mas é algo que já é colocado na cidade. Sim, a diferença é que esse da cidade não tem uma vinculação com a inexistência de um equipamento público na localidade. Entendi. Entendeu? Então, aí é uma espécie de substituição. Tá? Tem até investigações. Então, no caso, o que eu estou propondo é para aqueles locais onde não há um equipamento público. Perfeito. Então, isso é importante a gente deixar claro. E já entendemos que é para questão emergencial mesmo, para esse momento, para até o acolhimento dessas famílias no entorno desses nesses locais que não têm a possibilidade de deixar seus filhos próximos à escola, o que todo mundo desejaria, né? Que seus filhos estudassem perto da escola. Claro. Agora, pensando, não só, claro que a gente está com o gancho do projeto de lei da senhora sobre o voucher educacional, mas pensando nesse primeiro semestre aqui na LESP também, daquilo que a senhora vai propor ou já tem de projetos de lei, pensando em que dar seguimento. Claro que eu já entendi que esse é um dos mais importantes aí, como a senhora mesmo disse, e talvez seja o foco desse semestre, mas o que mais dentro da sua legislatura? É tão difícil falar o mais importante, porque talvez não o mais importante, mas aquilo que a senhora... Eu considero todos, entendeu? Então a gente está há semanas para tentar votar o que acelera o processo de adoção. Infelizmente não estamos conseguindo quórum, né? Por isso eu tenho defendido junto à presidência que a casa volte a funcionar na modalidade presencial, porque aí vai ser necessário assinar o livro de presença e os colegas terão que estar na casa para que nós consigamos votar os projetos. Não vejo justificativa nem nacional, nem estadual, nem mundial para a maior Assembleia Legislativa aqui da América Latina estar fechada. Então a gente precisa retomar 100% os trabalhos, porque são 3 semanas que nós não conseguimos aprovar um projeto por falta de quórum. O da adoção é o que está no topo ali, tá? Então, é muito importante. Gostaria de derrubar o veto do governador. Nós aprovamos aqui na casa, no ano passado, um projeto que dá às famílias, aos homens e às mulheres, o direito de fazerem a esterilização voluntária, depois de passarem por profissionais de saúde, por aconselhamento. É um projeto importantíssimo para que as crianças... Para que se evite... Olha que coisa importante, né? Evita a gravidez antes, né? Respeita a autonomia individual e não aprova, como acabou de acontecer na Colômbia, o aborto depois, e no caso lá, de 24 semanas, matar a criança pronta dentro do ventre materno. Então, esse projeto que nós aprovamos aqui, São Paulo deu um passo e o governador, por questão política, vetou. Então, eu quero tentar derrubar esse veto, né, para as pessoas evitarem a gravidez e não matarem o bebê depois, né? Eu acabei de apresentar um projeto aladeada pelos meus ex-colegas, são meus colegas ainda, mas ex de bancada, porque eu saí do PSL, para exigir a identificação dos esqueletos nos ossuários gerais dos cemitérios, uma questão de dignidade, respeito aos mortos e possibilitar também a investigação de paternidade pós-mortem, né? Então, hoje, se a gente for passear, entre aspas, né, nos cemitérios do Estado, vamos encontrar buracos com os corpos todos misturados. Além de ser um atentado à dignidade da memória do morto, como é que você faz uma investigação de paternidade se você não sabe de quem é o osso? Então, a gente apresentou um projeto bem importante nessa seara. Tem um projeto para proibir bebida dentro das universidades, né? Não tem cabimento. Os jovens vão para estudar, para se prepararem e existem festas em que bebidas são distribuídas praticamente de graça. O jovem sai dali, atropela, é atropelado, muitas vezes sofre um abuso sexual ou se envolve numa situação de ilicitude. Então, esse projeto também é importantíssimo. Então,
muitos projetos que eu considero igualmente importantes. Agora, infelizmente, é uma velocidade muito lenta, né, a que a casa trabalha. É muito frustrante a velocidade lenta com que a casa trabalha. Agora, pensando no aspecto também do ano, né, a gente tem conversado nesse início de ano com os deputados que vêm aqui, falando sobre esse 2022 bem peculiar, né, porque é um ano de eleição. A senhora acabou de reafirmar, como disse já no início da semana aqui no Tribuna Virtual, que não está mais no PSL, enfim. É um outro momento também do momento político da senhora, mas pensando nessa análise, a senhora sempre tem uma opinião muito forte com relação ao momento político que a gente vive. O que pensar desse 2022 e ano de eleição? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que mudar a cabeça, né, falo aqui como alguém que está deputada, mas Sim. que é uma cidadã, é que nós somos eleitos para um mandato de 4 anos. Não é de 2 anos e meio ou de 3. Então, nós temos muito a produzir nesse ano, entendeu? Sim. Porque eu ouço as pessoas falando, ano eleitoral, a casa vai ficar parada. Como assim? Sabe? Como assim? Então, eu acredito verdadeiramente, posso até tomar uma invertida, né? Nas eleições desse ano, todo mundo está dizendo que eu vou tomar, pode ser. Mas, assim, eu penso que a melhor campanha, a melhor propaganda é o trabalho, entendeu? Eu não vejo sentido dos parlamentares, não estou falando só daqui, tá? Porque os colegas podem ficar magoados comigo, estou falando em geral, deixarem de fazer o seu trabalho nas casas legislativas para ficarem caçando evento, caçando formatura, caçando posse, inaugurando pedra, para dizer que estão fazendo campanha, porque o povo não é burro, o povo está vendo que é inauguração de pedra, não é inauguração de obra, entendeu? Então, acho que tem que mudar a mentalidade, amiga, de coração. Falo isso assim, é quase um extravasar de sentimento. Eu sinto que é realmente isso. Não, que a gente sofre, entendeu? Jesus Cristo não vai mudar essa cabeça nunca. Mas eu tenho certeza que aqui os deputados e as deputadas vão continuar o seu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradeço demais a senhora vir aqui aos nossos estúdios e contar principalmente para quem está nos assistindo sobre os projetos e sobre esse ano de 2022. Agradeço demais, deputada. Obrigada, fiquem com Deus, saúde. E o governo de São Paulo